boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Mês de fevereiro, os deputados federais, senadores, temos deputados estaduais já tomaram posse e hoje a gente recebe aqui no programa o presidente da Assembleia Legislativa, que foi reeleito, deputado Eric Musso, do PRB. Deputado, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Fabiano, a todos que nos assistem aí, uma ótima noite a todos vocês, um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Uma alegria da gente aqui recebê-lo, o deputado Eric Musso, presidente da Assembleia, presidente do biênio anterior, foi reeleito, acabou de ser reeleito, aliás, para esse novo biênio, né, começa agora, né, em fevereiro. Dia 1º foi a posse dos deputados e na sequência também a eleição da mesa, não é isso? Isso, nós tivemos a posse dia 1º pela manhã, né, às 10 horas da manhã, e às 15 horas, no mesmo dia, na mesma sexta-feira, nós tivemos aí a eleição da nova mesa diretora, que a partir, né, do dia 4, agora no último dia 4, na segunda-feira, iniciou os seus trabalhos aí à frente da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor teve uma atuação à frente da presidência da Assembleia que foi muito destacada, né, nos anos anteriores. Fez algumas mudanças na Assembleia que abriram a casa para a população, né? Isso foi, vamos dizer assim, talvez o ponto-chave do seu mandato anterior? Nós iniciamos o mandato anterior com uma meta, né? A meta era abrir as portas da Assembleia para a população capixaba. A casa sempre foi tida como a casa do povo, né? Mas mal utilizada, mal frequentada e sem acessibilidade das pessoas. Então nós iniciamos um planejamento, sobretudo na construção de ferramentas que dessem às pessoas a possibilidade de usar a casa. E assim o fizemos e tornamos uma casa, do ponto de vista da prestação de serviço e da qualidade de serviço prestado à população, muito mais aberta à sociedade do Espírito Santo. São muitos serviços, né? Lá a gente tem hoje o PROCON, tem a Procuradoria da Mulher, as pessoas podem tirar a identidade lá na Assembleia, não é isso? Ou seja, a população pode buscar serviços dentro da Assembleia Legislativa. É isso, assim, nós construímos ferramentas, né? Iniciamos com a Delegacia do Consumidor, né? Tiramos toda a estrutura de Polícia Civil da onde era, que era na Avenida Vitória, colocamos dentro da Assembleia Legislativa. Na frente da Delegacia do Consumidor nós abrimos um PROCON, então que dá essa conectividade, essa integração tanto do PROCON, onde o cidadão capixaba pode fazer as suas reclamações, e a menos de 3 metros, né, a 4 passos ali, você tem uma Delegacia do Consumidor com delegado, com escrivão, com todo o sistema de Polícia Civil. Nós, do lado, criamos o posto de identificação que emite identidade de forma gratuita às pessoas. Nós temos a Procuradoria da Mulher, que atende lá as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, com advogado, com estagiários, enfim. E agora nós vamos reforçar esse serviço com a Defensoria Pública dentro da Procuradoria da Mulher, dando legitimidade e fortalecendo esse serviço de atendimento às mulheres capixabas que passam por esse momento de dor, de sofrimento, enfim. Nesse quesito, nós temos o Espírito Santo numa colocação ruim de feminicídio, de violência contra as mulheres, né? E esse serviço veio também para a gente tentar ajudar no que tiver ao nosso alcance. Temos centro de memória, reabrimos restaurante, abrimos estacionamento, enfim, fizemos uma integração da casa com um sistema moderno de Wi-Fi, sabe? Hoje visitantes e servidores têm um Wi-Fi aberto lá dentro para fazer essa parte moderna de conectividade, de avanço tecnológico na Assembleia Legislativa, enfim. Criamos um complexo de serviços, instalamos vídeo monitoramento novo, a TV Assembleia hoje conta com uma nova estrutura, né? E também fomos para a parte legislativa, né? O meu papel, assim, a minha ideia era sempre fazer a Assembleia ser mais forte no que tange ela ser da parte legislativa, autorizativa, na criação de leis e na votação e apreciação de leis, seja do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Contas, enfim, né? Mas também nessa prestação de serviço. E no que tange a área legislativa nossa, nós criamos o Revisa ALIS, que é a compilação e consolidação das leis capixabas, né, e o ALIS Digital, que virou referência, e a Assembleia do Espírito Santo hoje é a primeira digital no Brasil. Ou seja, é digitalizar todos os processos, é isso? Todos os processos, desde o seu protocolo até a sua aprovação de leis, enfim, a Assembleia do Espírito Santo se tornou, na nossa gestão anterior, a primeira Assembleia Digital do Brasil. Ou seja, além desses pontos que o presidente Eric Musso está destacando, tem um ponto que eu acho que é muito interessante, uma coisa muito simples, mas que a Assembleia não tinha. Um sinal de Wi-Fi.
né? As pessoas, a imprensa ia mesmo lá, quantas vezes nós fomos lá gravar na Assembleia e tínhamos dificuldade com o sinal de celular lá dentro, porque, né, por ser uma estrutura grande, então você dificulta o sinal das operadoras. Conseguiu implantar o Wi-Fi também? Implantadíssimo, funcionando bem, e agora a nossa ideia é que a gente possa ampliar esse serviço, botando mais carga aí para ficar cada vez melhor. Bacana. Eric, vamos falar um pouco também da sua atuação como deputado. Você tem base em Aracruz, né? Lá começou a sua trajetória política e nessa eleição teve mais de 21 mil votos, né, para a reeleição, sua segundo mandato, né, de deputado estadual, e um mandato já exitoso, né? Foi presidente da Assembleia no mandato anterior e se reelege como presidente também nesse mandato. Fala um pouco da sua atuação também como deputado. Assim, eu sou muito grato a Deus, né, e a todos que me acompanham, porque assim, chegar com 31 anos de idade, no segundo mandato de deputado, e sendo reeleito presidente da Assembleia, é uma responsabilidade muito grande. Então eu iniciei como vereador, né, fui presidente da Câmara em Aracruz com 25 anos de idade, ganhei a eleição de deputado estadual com 27, com 29 me tornei presidente da Assembleia pela primeira vez. O presidente mais jovem da Assembleia do Brasil, né? Do Brasil e da história da Assembleia do Espírito Santo. Olha né? só. E vim para uma reeleição agora e tive o apoio de mais uma vez de 28 dos meus 30 colegas para continuar presidindo a casa, né, nesse rumo do desenvolvimento, nesse rumo de aproximar a Assembleia do cidadão capixaba. E tenho essa consciência de que, e disse isso logo após a vitória, assim, nós tiramos a Assembleia da era burocrática, do carro parado, da era arcaica, engatamos a primeira, a segunda e a terceira, e agora é momento de engatar a quarta e a quinta. Enfim, continuar com os avanços, levar a tecnologia lá para dentro, implementar esse serviço para dar robusticidade aí na prestação de serviço ao cidadão e à cidadã do Espírito Santo e continuar com a Assembleia sendo essa referência, né? Eu peguei a Assembleia como a 16ª que mais gastava no Brasil. Hoje ela é a segunda que menos gasta por custo de deputado, né? E eu estou dizendo isso com um orçamento quase 20 milhões menor do que quando eu peguei, né? Então eu peguei uma Assembleia com um orçamento menor, né, e subi ela 14 posições no ranking aí de gasto de eficiência. Então, assim, isso é fazer mais com menos, né? É saber gastar e gastar de forma equilibrada e é saber cortar onde tem que cortar os gargalos. Nós cortamos 7 milhões de gratificações, né? Cortamos 7 milhões aí com contratos que foram cortados e o serviço se manteve ou melhorou, assim, não reduzindo a qualidade do serviço. Mas isso só se faz com dedicação, com planejamento, com equipe, enfim. E eu acho que muito dessa reeleição se deve a esse trabalho exitoso que nós fizemos nos 2 últimos anos. O senhor contou com o apoio do ex-governador Paulo Artung, né, no mandato anterior, também na eleição da mesa, e dessa vez contou com o apoio também do governador Renato Casagrande, atual governador, para a eleição. Ou seja, conseguir manter também esse apoio de governadores que até então tinham uma diferença política também é difícil. É conseguir ter um bom diálogo com todos, né? Com certeza, assim, a Assembleia é um poder independente, né, e que precisa ter harmonia, precisa ter equilíbrio e precisa ter ao comando uma estabilidade para dar governabilidade e levar frutos aos 78 municípios do Espírito Santo. Então acho que foi isso compreendido, né? Nós temos um bom trâmite, temos um bom diálogo. O governador Renato Casagrande precisará de sustentação e de apoio na base da Assembleia para que ele possa desenvolver políticas públicas de melhorar a vida dos nossos cidadãos e cidadãs do Espírito Santo, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar, né? Sabendo da independência dos poderes, né? Dando legitimidade para que os colegas façam e desenvolvam os seus mandatos, mas quando o interesse público, quando o interesse do capixaba estiver colocado à mesa, toda e qualquer divergência política ou partidária tem que ser deixada de lado. E é nesse sentido que nós vamos conduzir a Assembleia. Presidente, o senhor fala dessa relação, né, do Executivo com o Legislativo. Ainda a nova legislatura começou recente, né? Começou agora praticamente aí. Mas a sensação que o senhor tem é que o governador Renato Casagrande vai ter facilidade de aprovar os projetos desse diálogo com a Assembleia, com a nova Assembleia? Com certeza. O governador Renato Casagrande é um governador experiente, né? Um governador que já teve passagens aí, né, por ser deputado federal, senador, volta ao governo pela segunda vez, então tem uma capacidade ampla de diálogo e de articulação, né? E que no depender também da nossa liderança, também nós vamos ajudar nessa construção para que a gente possa aprovar as matérias e levar o Espírito Santo adiante, para o Espírito Santo continuar sendo esse estado hoje único referência no nosso país. Prioridades dessa gestão nova como presidente da Assembleia, o que o senhor destacaria hoje como prioridade número 1?
desse biênio que começa? Prioridade número 1, assim, né, eu divido ela em 2 pilares. É manter a Assembleia equilibrada economicamente, manter a Assembleia sendo essa referência em gestão fiscal e transparência no nosso país, mas avançar no serviço de prestação de serviço à população do Espírito Santo, né? Então, nós que fizemos essas instalações dessas ferramentas que eu já discorri aqui, né, é ampliar esse serviço. Então, assim, é levar a Defensoria Pública lá para dentro para atender as mulheres vítimas de violência. Eu tenho já Isso já começa de imediato? Começa de imediato. A Defensoria Pública dentro do Procuradoria da Mulher? Dentro da Procuradoria da Mulher. Eu já tenho um diálogo já estabelecido com a AMAGES, com o doutor Daniel Peçanha, que é o presidente da AMAGES, da Associação dos Magistrados, né, para levar uma vara de conciliação para dentro da Assembleia. Então, a Assembleia passa a ter um juizado de conciliação dentro da casa. Né, eu quero ver se eu instalo ainda no primeiro semestre. Né? Acoplado à questão da identidade, eu quero acoplar o CPF e a carteira de trabalho. Né? Então, a gente queria um complexo ali como se fosse um espaço do cidadão. Né? Assim como tem a Casa do Cidadão, né, de prefeituras, enfim, a gente vai criar ali um complexo de espaço do cidadão, que vai passar a emitir, então, carteira de trabalho, CPF, identidade, tem um PROCON, tem a Procuradoria da Mulher, tem a Delegacia do Consumidor, uma vara de conciliação, Defensoria Pública, enfim. É ampliar esse serviço, porque a Assembleia sempre teve muito espaço físico e muito espaço ocioso. Né? E nós estamos muito bem localizados para termos espaços ociosos. Né? Nós estamos na frente de um comércio poderosíssimo do Espírito Santo, da Grande Vitória, que tem um fluxo de pessoas muito forte, né? E nós temos que acoplar isso. Então, assim, e temos projetos da Assembleia Sustentável. Eu acho que esse é um segundo passo que nós temos como meta agora nessa nova gestão. É o quê? É colocar uma energia fotovoltaica, é a gente tentar parcerias com a EDP para que a gente possa colocar ali à disposição dos servidores bikes elétricas, para que a gente possa ter uma Assembleia sustentável, né, tendo uma rotatividade de servidores no seu trabalho para diminuir a carga de carro, de estacionamento, de poluentes, enfim. Tudo Esse projeto foi apresentado recentemente, né? O deputado Marcelo Santos que trouxe a ideia, não é isso? O deputado Marcelo Santos nos propôs essa ideia à mesa, nós prontamente acatamos e agora estamos seguindo aí, fizemos um remanejamento do nosso orçamento interno e vamos tentar uma parceria com a EDP para que a gente possa levar esse projeto adiante. Seriam bicicletas elétricas, não é isso? E elas ficariam disponíveis para os servidores? Exato. Somente para os servidores? Somente para os servidores. Para fazer esse deslocamento... Esse deslocamento do trabalho, enfim, para casa, da casa para o trabalho, a gente criaria uma metodologia de como diz o outro, assim, não é de locação do servidor, né? Mas dele ficar com ela 1, 2 dias, 3 dias, ter uma central de distribuição disso e a gente conseguir implantar isso. Se a gente implantar esse serviço, isso será, assim, uma novidade nacional, não tenha dúvida. Nós vamos sair na frente nessa questão da sustentabilidade do poder. E tiraria um pouco também aquela lotação grande do estacionamento da Assembleia também. As pessoas deixariam o carro em casa para ir de bicicleta. Com certeza absoluta. Nós estamos vendo hoje em São Paulo, por exemplo, a utilização de patinete, né? E isso é a modernidade, assim. Vitória começou agora também os patinetes elétricos, né? Isso, eu acho que isso é a modernidade. Eu acho que se nós formos para o país de primeiro mundo, aí isso já está implantado há 10 anos. Então, assim, e aí a gente tem que ir nessa trilha aí do que está dando certo. Ou seja, o que funciona tem que ser trazido também, né? Com certeza. Para a nossa realidade. Eric, o senhor fala um pouquinho da questão da relação com o Poder Executivo, né, com o governador Renato Casagrande, e o governador Renato Casagrande recentemente trouxe aqui, conversando com a gente, algumas dificuldades que possivelmente vai enfrentar, a questão mesmo econômica do Brasil, né, a crise que o país passa, e a gente sabe que essa é uma dificuldade não só dele, mas uma dificuldade do restante dos governadores do Brasil, dos outros estados do Brasil, que passam por situações semelhantes. O Espírito Santo ainda tem as contas em dia, bem organizadas, e essa foi até uma bandeira muito forte, trabalhada pelo ex-governador Paulo Artung, né, assim que deixou o governo. O senhor acha que o Espírito Santo sai na frente dos outros estados em relação a isso, com relação ao desenvolvimento, a investir mais, poder investir mais, porque está com as contas mais organizadas? Na verdade, o Espírito Santo, assim, o que eu vejo, assim, a questão do investir mais, e aí o governador Renato Casagrande tem sido cauteloso e com razão, né, e eu o parabenizo por isso, isso depende muito de que forma que a economia nacional irá se comportar.
O que nós podemos ter a certeza absoluta do que o Espírito Santo está bem posicionado, isso fruto do trabalho da gestão que vem se desenvolvendo e até você colocou aí da questão do ex-governador Paulo Artung. O Espírito Santo, quando a economia do Brasil se acender, né, o Espírito Santo não terá que pagar dívida. Né? Então, assim, o dinheiro que tiver no caixa, no fluxo do caixa, será de fato para investimento, para levar melhorias e assim por diante. Então, a máquina equilibrada, ela dá a possibilidade de você sair na frente no que tange o investimento quando, né, essa economia tiver favorável. Então, assim, não é porque o Espírito Santo ele está numa situação equilibrada do ponto de vista fiscal, como sendo o único estado do Brasil, nota A, que a população pode ter a certeza assim, não, nós somos o único que vamos fazer investimento. Não é isso. Mas quando a economia crescer, e nós temos essa crença de que ela irá se desenvolver, o Espírito Santo não terá que pagar dívida. Então, assim, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Rio de Janeiro, quando o dinheiro começar a entrar no caixa do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem que quitar primeiro as dívidas para depois começar a fazer investimento. Minas, né? Também, mesmo situação. Então, assim, isso é igual a casa da gente. Por exemplo, eu já estou devendo X no banco de empréstimo que eu não consegui pagar. Ganhei um emprego. Ao invés de eu poder começar a comprar novas coisas, eu tenho que pagar aquilo que eu estou devendo. Né? Então, o Rio de Janeiro, Minas, enfim, antes de começar a fazer qualquer tipo de benfeitoria para o estado dele, ele primeiro tem que pagar a folha de pagamento, atrasado, servidor inativo, aposentado, enfim. Essa carga o Espírito Santo não tem. Então, por isso que o Espírito Santo sairá na frente, mas temos que ter muita cautela para não gerar uma expectativa e frustrar a população capixaba. Isso é uma coisa que tem que se ficar atento, né? Não pode gerar uma frustração nisso, porque, de fato, é um momento muito incerto também ainda, né? A gente está começando um novo governo federal também, o presidente Bolsonaro, que assumiu recentemente também. Ou seja, são muitas incógnitas, muitas incertezas, principalmente quando se trata de economia, que é muito... varia muito, né? Ela muda o tempo todo, então é muito incerto tudo isso. Com certeza. Nós temos as reformas, né, foi aí agora eleito a nova mesa da Câmara, do Senado, enfim. Nós temos agora uma discussão ampla de reforma da Previdência, enfim. E aí a gente precisa que o Congresso esteja de pé e à ordem na aprovação dessas reformas para que a gente possa reequilibrar aí a questão financeira e econômica do país. Vamos falar um pouquinho ainda sobre a questão da economia nacional e também da política nacional no próximo bloco, Eric. A gente vai para um rápido intervalo. Já a gente continua nossa conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso. A gente volta já com o ES News Especial. Fique ligado com a gente. Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje a gente continua a nossa conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Eric Musso, do PRB. No bloco anterior já falamos um pouquinho sobre a trajetória política do deputado Eric Musso, a sua base em Aracruz, o seu segundo mandato como deputado estadual e também o segundo mandato como presidente, né? O segundo biênio, que começou agora no início de fevereiro. Eric, no finalzinho do bloco a gente conversava um pouco sobre a questão do Brasil, né? O Brasil que acaba de empossar um novo presidente, o presidente Jair Bolsonaro, com algumas expectativas de crescimento econômico, algumas outras preocupações também, mas enfim, eu penso que cria uma expectativa de melhora, de forma geral, né? Na consciência do povo brasileiro. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esse momento novo do país. Nós temos que acreditar, né? Assim, nós somos brasileiros e nós temos que torcer pelo sucesso do nosso país, porque o sucesso do nosso país é o nosso sucesso, nós que vivemos aqui, que moramos, que amamos, enfim. Mas nós precisamos, assim, de um Congresso atuante, né? Nós precisamos de um Congresso atento às demandas da sociedade. Nós não podemos ver cenas como nós vimos, por exemplo, na eleição da presidência do Senado, cenas lastimáveis, vergonhosas, né? Cenas que não condizem com os anseios da população, do que a população quer para o momento do nosso Brasil. Então, assim, nós precisamos de homens e mulheres que estejam imbuídos no desejo, no sentimento, na vontade, mas sobretudo nas ações e nas atitudes de mudanças e nas mudanças que nós necessitamos. Mas as minhas expectativas, a minha torcida, né, é de que sejam favoráveis e que melhore para todos nós.
O senhor fala da eleição do Congresso, dos presidentes, né, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que foram também definidos agora, né, nos últimos dias. São nomes que são muito importantes até mesmo para quando se discute reformas, porque afinal, assim como o senhor que define a pauta da Assembleia, eles definem a pauta do que vai se discutir na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, né, as pautas de votação. O governo federal tem uma expectativa muito grande de votar as reformas, né? Fala-se muito na reforma da Previdência, está sendo discutida muito, o rombo da Previdência tem crescido de forma muito acelerada, né? Mas não somente, a reforma tributária também muito discutida, e até mesmo a reforma política. Queria que você comentasse um pouco sobre essas reformas, a importância dessas reformas para que a gente mude o Brasil de forma real. Assim, a reforma da Previdência, eu acho que é o ponto inicial, né? Porque ela é que está acelerando esse rombo em virtude de nós termos aí mais pessoas recebendo do que trabalhando. Então, assim, para uns receberem, uns têm que estar na ativa. Então, nós temos que estar, na verdade, assim, são dois pilares, né? A reforma da Previdência, por si só, na minha visão, ela resolve o fim, né? Mas a geração de emprego e renda resolve o início, né? Então, assim, a atração de investimentos, a agenda econômica ativa, a estabilidade econômica, sabe, o ambiente de negócio favorável, ele cria a oportunidade da geração de emprego e renda. Então, assim, se nós não cairmos de 12 milhões de desempregados para 6, 7 ou 5, ou cair no menor que nós conseguimos, não tem previdência que se sustente, porque a reforma da Previdência, ela é para resolver o fim, do meio para o fim, mas para resolver o início a gente precisa gerar emprego, gerar renda, né? Precisa reduzir aí em 30%, 40%, 50% irmãos e irmãs brasileiras nossos e brasileiros que estão aí na zona do desemprego, né? No comércio informal, né? Enfim. Então, assim, eu acho que com esses dois pilares a gente consegue essa estabilização. E aí, consequentemente, as outras reformas, né? Reforma tributária, enfim, essa carga de tributação no Brasil é muito forte. O brasileiro paga, né, muito imposto. O brasileiro, né, paga muito imposto, sabe? Imposto para tudo quanto é lado. Verdade. Né? Então, se você compra um produto de R$10, você está falando de 6, 7 de imposto, enfim, né? Então, isso vem consequentemente após. Você pega uma gasolina que você está pagando R$4,80 aqui, você atravessa a nossa fronteira, ela está R$2,70. Então, enfim, do mesmo setor, né? Da mesma produtora. É pesadíssima a carga tributária. Né? A carga tributária. E aí a reforma política, né? A reforma política, tendo esse enxugamento, já teve esse início da cláusula de barreiro, que já vai reduzir o número de partidos, já haverá fusão de partidos, né? Essa questão agora com o fim das coligações, eu acho que já é um outro passo e assim por diante. Ou seja, na sua visão, na visão do presidente da Assembleia do Espírito Santo, momento para o Brasil, né, e consequentemente para o Espírito Santo, tem perspectivas positivas para os próximos anos. Positivas, mas é um momento crucial. Nós estamos assim no fio da navalha. Se errar, né, eu acho que a gente fica inviabilizado. Agora, se acertar também, nós iremos ter dias de prosperidade. Deslancha. Com certeza. O Brasil, então, pode ter dias melhores. A gente espera muito isso mesmo. Com certeza. A população, o deputado cita a questão do desemprego, que infelizmente tem números altíssimos, né, ainda no nosso país, quantas pessoas desempregadas, e a gente sabe que a economia precisa girar, a economia precisa se mexer para que esse número caia, né? Para que caia o número de pessoas que estão desempregadas no Brasil. Mas olha, infelizmente o tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Eric Mussi, do PRB, veio hoje conversar com a gente, já após a eleição, né? Foi eleito já na semana passada, há uma semana, né? Como presidente da Assembleia, reeleito, aliás, para esse biênio 2019-2020. A gente deseja sucesso nesse mandato. E conte conosco aqui na Rede TV Espírito Santo. Muito obrigado. Tá bom? E volte mais vezes para conversar conosco. Eu que agradeço aí a toda a equipe da Rede TV, em nome do Fabiano. Agradeço também aos meus colegas deputados e deputadas. Peço ajuda, porque ninguém constrói nada sozinho, aos servidores da Assembleia, que eu, juntamente com os 29 colegas deputados e deputadas e os servidores da casa, a gente possa fazer uma Assembleia cada vez melhor. Obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez pela presença, viu? Obrigado. Um abraço, boa noite para você. E você continua acompanhando o ES News Especial. Nós vamos agora saber o que tem de programação para este fim de semana nos cinemas aqui da Grande Vitória. Acompanhe.
Fabiano, eu já abro a agenda cultural Cinemark dessa semana com um filmaço que chega com 8 indicações ao Oscar. Eu tô falando de Vice, um longa que conta a história de Dick Cheney, o vice-presidente dos Estados Unidos no governo George W. Bush. Ele se tornou o homem mais poderoso do mundo ao ocupar este cargo na história. Tá imperdível, confere só. When you have power, people will always try to take it from you, always. Outro longa que também está em cartaz é uma releitura millennial da clássica história do Rei Arthur. Em Um Menino que Queria Ser Rei, a vida do jovem Alex acaba de mudar completamente. Isso porque após encontrar a mítica espada Excalibur, todos os seus problemas cotidianos desaparecem. Agora ele se tornou o estudante mais imponente da Grã-Bretanha, mas como grandes poderes sempre chegam com grandes responsabilidades, ele terá que lutar ao lado de seus amigos para salvar o mundo. Precisamos de um exército. Quem vem com a gente? Que humilhação. Isso é no lugar das aulas hoje. E para encerrar a agenda dessa semana, a nossa dica é para quem gosta de filmes de terror. Em A Sereia Lago dos Mortos, uma sereia malvada se apaixona por um homem que está noivo e tenta mantê-lo longe de sua futura esposa em seu reino submerso. Juntos, o casal terá apenas uma semana para lutar contra monstros e salvar suas vidas. Ela se alimenta do nosso amor. Ela quer que a gente sofra. Curtiu? Se tá procurando mais opções, confere lá no site do Cinemark. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!